1079. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta, dos poderes executivo e legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Parágrafo 2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Parágrafo 3º. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Parágrafo 4º. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada. Inciso 1. Cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais. Inciso 2. Cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos. Inciso 3. Que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Artigo 3º. As concessões administrativas regem-se por esta lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos artigos 21, 23, 25, 27 a 39 da Lei 8.987 e no artigo 31 da Lei 9.074. Parágrafo 1º. As concessões patrocinadas regem-se por esta lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei 8.987 e nas leis que lhes são correlatas. Parágrafo 2º. As concessões comuns continuam regidas pela Lei 8.987 e pelas leis que lhes são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Continuam regidos exclusivamente pela Lei 8.666 e pelas leis que lhes são correlatas os contratos administrativos, que não caracterize concessão comum, patrocinada ou administrativa. Artigo 4º. Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade. Inciso 2. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução. Inciso 3. Indelegabilidade
das funções de regulação jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Inciso 4. Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. Inciso 5. Transparência dos procedimentos e das decisões. Inciso 6. Repartição objetiva de riscos entre as partes. Inciso 7. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Capítulo 2. Dos contratos de parceria público-privada. Artigo 5. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no artigo 23 da Lei 8.987, no que couber, devendo também prever: inciso 1. O prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Inciso 2. As penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. Inciso 3. A repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e alea econômica extraordinária. Inciso 4. As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais. Inciso 5. Os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços. Inciso 6. Os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização, e, quando houver, a forma de acionamento da garantia. Inciso 7. Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado. Inciso 8. A prestação pelo parceiro privado de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos parágrafos 3º e 5º do artigo 56 da Lei 8666. E no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso 15 do artigo 18 da Lei 8.987. Inciso 9. O compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. Inciso 10. A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. Inciso 11. O cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos na fase de investimentos do projeto e após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela administração pública, exceto se esta publicar na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 dias, após a apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta lei ou no contrato para a rejeição da atualização. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever adicionalmente: inciso 1. Os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle
ou a administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores, com quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987. Inciso 2. A possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto, em relação às obrigações pecuniárias da administração pública. Inciso 3. Legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas.